Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido, minha querida ouvinte, espero que vocês estejam muito bem, que a semana de vocês seja muito boa, cheia de coisas incríveis e muita força aí para batalhar no dia a dia. Galera, hoje temos um tema assim pra lá de especial. Eu sou super suspeita de falar sobre o assunto de hoje, mas antes de eu revelar, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e desse mundo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado pela sua acolhida calorosa. Sempre bom estar aqui com você, senhora Ana, minha esposa. Para os nossos ouvintes queridos e queridas, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. É isso mesmo, onde você estiver, esteja na paz e no bem. Se você está naquele trânsito caótico de uma grande cidade, coloque o cinto de segurança, aquela direção defensiva e econômica. Se você está em casa, fazendo uma faxina, ou caminhando pelas ruas, ou fazendo alguma atividade física, nós agradecemos imensamente o seu carinho e a sua audiência. Se você gosta dos nossos podcasts, dos nossos programas de rádio gravado, compartilhe com seus amigos e familiares e sinta-se em casa aqui, que é o nosso Educação Financeira para a Vida. E antes que você esqueça, já dá um seguir aí na plataforma de áudio que você está ouvindo, e se for no YouTube também, já segue o nosso canal, curte o nosso vídeo para não perder nenhuma atualização e nenhum episódio, nenhuma surpresa da FV, né? Gente, hoje a gente vai falar de vocação chamado à vida e também de uma vocação muito especial, né, Augusto? É isso mesmo, quando nós falamos deste tema, vocação, os nossos ouvintes, né, nos mais de 44 países espalhados aí pelo mundo devem pensar, lá vem eles, vão falar de padre, freira. Não. Vamos recuperar a origem da palavra vocação, do latim vocare, chamado. Então, a vocação à vida. A vida que todos nós temos e somos chamados a uma vida digna, plena, pelo nosso Criador. Então, vamos olhar a vocação do economista. É isso aí, galera, porque dia 13 de agosto foi comemorado o Dia do Economista, e esse dia é comemorado justamente porque foi nessa data em que foi instituída aí a nossa profissão. Então existe lá uma lei bonitinha que regulamenta a profissão do economista no Brasil. Isso aconteceu dia 13 de agosto. Pois bem, e falando em vocação de economista, a gente começa a pensar, né, Augusto? Afinal, o que faz um economista? É verdade. O que ele pode fazer? Onde ele pode atuar? Isso é uma pergunta muito comum. É muito interessante, e para isso nós vamos contar com a presença de 5 amigos nossos que enviaram áudios especiais para os nossos ouvintes, partilhando como se sentem chamados a esse fazer economia, essa ciência social aplicada, essa ciência que é chamada, portanto, né, vocação, é estar a serviço da vida das pessoas e principalmente das pessoas em situações, em vulnerabilidade, aqueles que mais necessitam. E aí, Ana, essa é uma provocação muito interessante, né? O fazer economia é uma construção diária. Exatamente. E é parte da vida de todas as pessoas. Porque o fazer economia é cuidar da vida. Se a gente voltar um pouquinho atrás, economia é o cuidado da casa. Esse é o que significa essa palavra. E esse cuidado ele pode se dar numa magnitude muito grande, que é cuidar de um estado, de um país, de uma cidade, de uma empresa, ou mesmo de uma casa, que é como a gente trabalha aqui na educação financeira. É o cuidado. Portanto, a economia é o modo como nós, seres humanos, cuidamos da nossa casa, a nossa casa comum, o nosso mundo. E, portanto, falar desse chamado à vida é falar de sonhos, de tomadas de decisões, de escolhas, de projetos de vida.
Então, quando falamos dessa nobre vocação de um economista, estamos falando de várias relações humanas que nós temos durante a vida, né, Ana? Exatamente. A economia vai tratar dessas relações e como nós interdependemos uns dos outros. É a coisa mais incrível que tem, porque a gente estuda, às vezes, números, variáveis, e um impacto em uma delas causa um efeito em muitas outras. Então, o impacto de uma política econômica chega na nossa vida, chega no nosso cotidiano. Então, é um chamado de um cuidado muito nobre. E respondendo ao chamado do Papa Francisco para rearrumar as economias, precisamos reconstruir este modo de fazer e de enxergar as economias. E também ter claro a consciência de que, se é preciso rearrumar a economia, como disse o Papa, precisamos de uma economia diferente. A economia do amanhã, ela não pode ser como ela está hoje. E como ela está hoje, diz o Papa, essa economia mata, exclui, devasta, desumaniza. Então precisamos de uma economia, de novas economias que são inclusivas, solidárias, que geram vida, que olhem o ser humano e a ecologia integral como tudo está interligado. Então, rearrumar a economia é fazer novas economias acontecerem. E elas só vão, de fato, tomar corpo se cada um de nós assumirmos essa grande responsabilidade, né, Ana? Essa família humana da qual a gente é chamado para cuidar da nossa casa comum, sendo cuidadores, guardiões da criação. Assim, a economia vai recebendo alma, ou seja, vida, ânimos, sopro, aquela vocação comum de nós seres humanos. E nós, economistas, somos chamados, então, a responder essas demandas que temos. É uma grande responsabilidade. O economista ele tem que saber ter essa visão global de responsabilidade social, né? Responsabilidade integral, que a gente chama aqui. Muitas pessoas, Augusto, acham que os economistas são aquelas pessoas de exatas, que só fazem contas, e não, gente. A economia é a expressão da vida. Quando a gente vê um número, um índice, né? Inflação, os juros, por exemplo. Aquilo, gente, é algo que está refletindo um comportamento de um país, das famílias, das empresas. E tem consequências que respingam nessas pessoas. E numa linguagem bem econômica, o principal problema que nós temos hoje, Augusto, é a concentração de renda. Ou seja, a gente tem recursos e dinheiro e riquezas, mas essa riqueza ela está concentrada na mão de poucas pessoas, em detrimento de termos muitas pessoas que não têm o básico, o essencial. Então os economistas eles se debruçam sobre esses problemas, vamos chamar assim, buscando soluções. Essas soluções, essas respostas que podem construir aí uma nova economia, uma economia com alma. E já tem tantos economistas maravilhosos fazendo isso em todos os lugares, e nem só economistas, viu? Temos aí outras pessoas de outras áreas que também participam na construção dessa nova economia e fazem economia, porque nós somos economia, Augusto, todos nós. Então, interessante. Fique conosco nesse podcast. Temos relatos muito bacanas de nossos amigos da economia de Francisco e Clara, do nosso amigo aqui, economista, que logo nós vamos falar o nome dele. Então, muitas partilhas exclusivas para vocês ouvirem o coração pulsante dos economistas que brilham por, como disse a Ana, para resolver essas questões que maculam, que machucam, né, tantas desigualdades sociais, fruto, né, de um individualismo, da indiferença, como diz o Papa Francisco, essa globalização da indiferença, as injustiças sociais. Então isso, de fato, eu não sou economista, né? Eu fiz filosofia, fiz teologia e terminei uma pós-graduação em psicologia, mas eu acredito que, como dói em mim, dói muito aos economistas verem
tantas desigualdades sociais, ver, né, uma economia hegemônica, dominante, que exclui, que não dá oportunidades, uma economia que não favorece o bem comum, favorece o bem de alguns. Então isso deve machucar bastante, né, Ana? Com certeza. A indiferença também, né, Augusto, econômica, no sentido assim de não termos esse olhar coletivo de que tudo está interligado, e também de vermos os agentes econômicos que deveriam estar fazendo a sua parte para acabar com esse tipo de situação, imersos aí às vezes nesse círculo vicioso que a gente tem de problemas para resolver. E aí a gente tem economistas em diversas áreas, em diversos segmentos, sempre buscando atuar para solucionar esses problemas e levar o desenvolvimento ao país, ou à empresa, ou enfim, à família, por exemplo, no caso do educador financeiro, né? Que é a qualidade de vida presente. E que esse desenvolvimento seja integral, solidário, né, Ana? Que envolva todas as pessoas. Bem, aí para dar uma pitadinha de espiritualidade, iluminando essa vocação dos economistas, olha, interessante, Ana, que eu achei no compêndio da Doutrina Social da Igreja, no número 326, que diz: à luz da revelação, a atividade econômica deve ser considerada e desenvolvida como resposta agradecida à vocação que Deus reserva a cada homem. Ou seja, uma resposta à vocação que Deus dá a cada pessoa. Ele é colocado no jardim para cultivar e guardar, usando dentro de limites bem precisos, no esforço de aperfeiçoamento, tornando-se testemunha da grandeza e da bondade do Criador. O homem, ou seja, a humanidade, caminha para a plenitude da liberdade em que Deus o chama. Uma boa administração dos dons recebidos, também dos bens materiais, é obra de justiça para consigo e para com os outros homens. Aquilo que se recebe deve ser bem utilizado, conservado, acrescido, tal como ensina a parábola dos talentos. Muito bom. E aí, por fim, a atividade econômica e o progresso material devem ser colocados a serviço da humanidade e da sociedade. Se a eles nos dedicarmos com a fé, a esperança e a caridade dos discípulos de Cristo, a própria economia e o progresso podem ser transformados em lugares de salvação e de santificação. Olha só, a economia e o progresso como lugares de salvação e santificação. Nesses âmbitos também é possível dar expressão a um amor e a uma solidariedade mais que humanas e contribuir para o crescimento de uma humanidade nova que prefigure o mundo dos últimos tempos. Ou seja, tornando possível uma nova convivência de justiça, fraternidade, solidariedade e partilha. Grifo meu. Jesus, então, finalizando, sintetiza toda essa revelação pedindo para o crente enriquecer diante de Deus. Também a economia é útil para este propósito, quando não trai a sua função de instrumento para o crescimento global da humanidade e da sociedade, da qualidade humana da vida. Muito bonito, né? Instrumento, né, Augusto, é a palavra-chave, né? Um dos meios para que a gente alcance aí a vida em plenitude. Isso eu achei muito bonito nesse texto. Parece até escrito por um educador financeiro, isso aí eu achei muito legal. Mas o maior educador financeiro é Jesus de Nazaré. Verdade, tem que concordar. Então a doutrina social da igreja, imbuída desse espírito do evangelho, ela indica caminhos de que a atividade econômica é responder à grande vocação de Deus. E agora então, Ana? Ai, meu Deus. Vamos chamar os nossos amigos. Quem que é que a gente vai receber aqui primeiro a mensagem? De quem? Vamos ouvir a mensagem da Tati. E olha só, do Rio de Janeiro, olha o que ela diz para nós. Bom, que alegria poder partilhar aqui com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vivência e contar, né, para vocês sobre esse chamado de Deus, sobre a minha vocação para ser economista, como é que foi, né, que eu senti de fato no meu coração que esse era o meu caminho a ser trilhado.
Bom, na época de definir, né, na época de vestibular, eu já tinha alguma intuição, assim, eu já sentia que seria algo que mesclasse a área de humanas com exatas, principalmente matemática. Sempre gostei muito de história e sempre fui uma pessoa muito preocupada com política, com as questões, né, da sociedade, de observar, né, o desenvolvimento, o crescimento dos indicadores econômicos. E aí, conversando com um tio meu, que é economista, eu lembro que eu estava perguntando para ele algo especificamente sobre a bolha que teve da crise de 2008 e eu fiquei fascinada. Eu falei, é isso que eu quero ser, eu quero poder alertar mais as pessoas de uma forma que as pessoas compreendam a realidade, o chão que elas pisam e que se sintam empoderadas, né? Com instrumentos, com argumentos para poderem lutar, para transformar o tecido social. Então, prestei o vestibular, passei. Ao longo da minha trajetória fui descobrindo as áreas, né, a ortodoxia, a heterodoxia, e fui me encontrando muito mais na heterodoxia. Não foi assim uma descoberta assim imediata, eu fui percebendo, né, conversando com muitos professores, principalmente com a minha orientadora da graduação, que tenho um apreço enorme por ela, uma pessoa muito querida. E é isso. Quando eu me encontrei de fato na heterodoxia, percebi, né, que eu sou uma economista heterodoxa, eu consegui de fato me sentir pertencida, né? Aí isso dá um senso pra gente, de fato, né, do que é, de onde a gente se encontra, onde que são as nossas, de fato, as nossas inclinações, mais do que até do ambiente onde a gente nasce. Óbvio que, assim, eu tenho uma formação, né, a minha família sempre me propiciou estar num ambiente muito saudável, intelectualmente, e sempre tivemos trocas muito bacanas de engrandecimento intelectual. Mas assim, esse chamado, né, a vocação que transpassa, né, que transcende essa questão do ambiente, que eu acho que está ali no nosso coração, né, que é o chamado de Deus. E eu tenho, assim, hoje, assim, mais do que certeza que eu fiz a melhor escolha possível. Sou muito feliz na minha profissão. Me sinto um instrumento de mudança, assim, uma célula dentro de um organismo gigantesco de transformação. E que felicidade, né? A gente poder aprender mais, a gente está em constante aprendizado, podendo trocar. Eu acho que a interdisciplinariedade é fundamental para todas as áreas, principalmente para as ciências econômicas, para a gente construir, de fato, né, possibilidades de futuros que sejam respaldados na justiça social, que, como diz até o Celso Furtado, né, recentemente tem uma frase dele rodando aí pela internet, que a gente tem que ser dono do nosso próprio destino, né? Quando a gente se desenvolve como Estado, como país, então que a gente consiga se fortalecer, que a gente consiga de fato se engrandecer para ser donos do nosso próprio destino e não ficar à mercê de tendências ou de qualquer outras instituições que vão estabelecendo, né, para a gente, seja como sociedade, seja como pessoa também, para a gente se empoderar. E é isso, é uma alegria enorme poder partilhar um pouquinho aqui com vocês sobre minha experiência, e seguimos juntos nessa caminhada, na construção de fato de uma economia que seja possível para todos e feita por todos, né? Que seja feita de baixo para cima e com instituições que abracem, né, a todos.
É isso, amigos. Um grande abraço e é uma alegria poder sempre falar com vocês. Ai, que linda! Gente, essa foi a Tati do Rio. Tati, um beijo pra você. Amamos aqui a sua história, né? Seu relato. Muito bonito. Inclusive, veja que legal. Essa frase que ficou rodando do Celso Furtado nesses dias chamou também muito minha atenção. Porque tem tudo a ver, né, Augusto, com educação financeira. Você ser dono do seu próprio destino a partir do momento que o desenvolvimento alcança você, né? Relato muito lindo, Tati. Obrigada mesmo. E é bacana ver, né, nesse relato da Tati essa responsabilização, né, que a vocação trouxe a ela, né? Ou seja, pegar esse destino, esse chamado e colaborar ativamente, né, nessas transformações possíveis e da qual ela faz parte de maneira brilhante. Muito obrigado, Tati. Esperamos encontrá-la em Assis em breve. E agora nós temos o nosso amigo aqui de Cascavel, Paraná, o Caio. Primeiro, vocação, vocare é chamado, é uma tendência a fazer algo. E, em geral, são muito raros os casos de pessoas que, desde criança, querem ser economistas, até porque a atuação do economista é pouco conhecida pela sociedade ou até mesmo estereotipada, como alguém que necessariamente está de terno e gravata e falando na frente de vários gráficos e números complicados, né, nem sempre compreensíveis. O que se observa é que a escolha pelas ciências econômicas geralmente decorre de uma vocação simultânea, na verdade, para se trabalhar com números, mas que está significativamente ligada a uma vocação interessada por olhar da história e das necessidades da sociedade. E essa combinação que Keynes chamou de uma rara combinação de dons. E é ela que caracteriza a economia como ciência social aplicada. Pois, nas palavras de Keynes, o economista tem que ser matemático, historiador, estadista, filósofo, compreender símbolos, que muitas vezes são equações matemáticas, modelos econométricos, e falar em palavras. Diante disso, a profissão do economista está ligada à necessidade de enxergar mais devagar quando todo mundo olha depressa, porque compreende que as coisas são complexas. E destacando que a professora Maria Ângela, economista, nos ensinou, o economista ele precisa olhar pela janela, ele precisa ver a economia nas bochechas das crianças, é preciso ver a economia como ela é. Então, por mais que ser economista seja dominar conceitos e ferramentas sofisticadas, né, em termos de matemática, ao mesmo tempo é preciso compreender que o que realmente importa não são os dados por si só, mas como que vive cada pessoa que está por trás dos números. Nessa jornada, em muitos momentos, as respostas são tão escassas quanto os recursos com os quais o economista lida, dinheiro, recursos naturais e o tempo. Nesse ambiente de escassez, o economista precisa ter a capacidade de fazer as perguntas certas. Muito mais do que as respostas, é preciso fazer as perguntas certas e ter a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, na realidade de hoje, ser economista é uma missão e é enfrentamento, é um desafio de se aventurar em romper com ideais antigos, em busca de novas compreensões sobre o cuidado como o principal objeto das ciências econômicas, que é a sociedade e as pessoas. E, diante de tudo isso, é que nós, economistas e futuros economistas, que nós possamos aceitar o chamado e sermos orientados também pela espiritualidade, que é maior, independentemente de credo e de outras convicções pessoais. E, nesse sentido, além de agradecer pelo papel do projeto Educação Financeira para a Vida, ao Movimento Economia de Francisco, que cada um
que cada economista possa parar para refletir sobre o seu papel em busca da construção de uma economia cada vez mais justa e que observe a inspiração trazida, por exemplo, na oração de São Francisco, que poderia ser a expressão de uma oração do economista. Senhor, fazei de nós, economistas, um instrumento de vossa paz, que possamos levar amor, perdão, união, fé, verdade, esperança, alegria e luz no exercício de nossa profissão. Fazei com que nós, no exercício de nossa profissão, procuremos mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e finalmente que tenhamos a sabedoria para que nenhuma parte da natureza humana ou das suas instituições caia completamente fora do nosso olhar, que possamos ser economistas. E feliz Dia do Economista! Nossa, gente, que coisa mais linda. O Caio quer fazer nós chorar aqui no programa, né? É Caio. Isso. Ai, Caio, um beijo pra você. Parabéns também, viu, gente? O Caio vai colar grau agora, vai formar esse mês. Parabéns, Caio. Você é um economista brilhante. E aqui bastidores para os nossos ouvintes queridos. E se esses amigos e amigas estiverem ouvindo, quando o pessoal manda o áudio, Ana, pergunta, e aí, gostou? Quer que eu corrijo, mando de novo? Eu guardo o áudio e eu não escuto, só aqui no ao vivo. Então, para nós, é uma emoção muito grande ouvir os relatos desses nossos amigos e amigas, sempre que nos mandam áudio. Isso aquece o nosso coração de uma forma tão grande, ouvir, né, essa vocação. Você viu o jeito, né, que o Caio falou, que bacana. Lindo, maravilhoso. Olha, Caio, falta palavras, né? Só mesmo agradecer a Deus pelo dom da sua amizade e da sua vocação e missão de um jovem economista, né? Um beijo, Caio. É só isso que eu tenho pra te dizer. Obrigada. Dia 8 nós estaremos na sua colação. Isso aí. E agora uma amiga direto de Minas Gerais. Meu nome é Emanuele Silveira, mais conhecida como Manu. Sou de Minas Gerais. Sou economista e mestranda em administração. Eu quero agradecer o convite especial do Augusto e da Ana e também quero cumprimentar todos os ouvintes do EFV. Bom, o que significa ser uma economista por vocação para mim? Essa pergunta me remeteu diretamente à inscrição que eu fiz em 2019 para participar do encontro da economia de Francisco e Clara. Nessa inscrição, eu tinha que contar em uma carta o motivo da minha vontade de participar do evento. Então, eu contei que desde criança eu me encantava com oportunidades de participar e discutir movimentos que possibilitassem a inclusão social e econômica de famílias em situação de vulnerabilidade social. Quando eu era criança, gente, eu participava, através de ações do meu bairro, nesse processo com algumas famílias. E depois, durante a minha graduação em economia, eu conduzi os meus estudos para entender e contribuir com o movimento de economia popular solidária. Hoje, no mestrado, o meu foco é na economia de Francisco e Clara. E por que eu contei essa historinha, né, essa trajetória, assim? Porque eu acredito que aprender e colaborar com a consolidação de uma economia mais justa, uma economia mais solidária e sustentável, seja a minha vocação como economista. Eu tenho muita satisfação em ser economista. Acredito que seja uma vocação mesmo. E é uma economista que sonha em colaborar com a consolidação de uma economia mundial diferente, que seja mais humana e solidária. E é isso, gente. Um beijão para vocês. E a Manu ainda complementa, Ana. Como eu percebo o chamado a colaborar ativamente para a construção de novas economias a partir da economia de Francisco? Bom, o chamado da economia de Francisco
está sendo desde o princípio uma experiência única e transformadora. E é muito legal e ao mesmo tempo muito desafiante. Mas o importante é que nós estamos caminhando e buscando esses caminhos para uma outra economia. Uma outra economia que, como diz o Papa, tem a vida como destaque. Então, eu tenho a honra de ser uma economista e, junto com outros vários jovens, protagonizar a construção de novas economias que buscam o desenvolvimento integral e que colocam a vida em destaque. Nossa, gente, hoje o programa tá com convidados maravilhosos. Obrigado, Manu. Um beijo pra você. Lindo relato. Levou a economia de Francisca e Clara pro mestrado, hein? Olha que legal. Só. E bacana, né, essa história pessoal dela, né? Que desde criança vale muito a pena. E é os dons que Deus nos dá, o dom da fraternidade, né? Dessa irmandade. Quantos talentos, tanta riqueza, né? E agora nós temos um irmão diretamente do Ceará, o João. Como é que estamos? Tudo bem? Meu nome é Victor Batista, eu estudo Economia pela Universidade Federal do Ceará, eu trabalho no Laboratório de Econometria e Otimização, eu estou envolvido com as atividades da Economia de Francisca e Clara e sou um grandíssimo fã desse projeto maravilhoso que é a UFV. Eu estou aqui a convite do Augusto e da Ana para falar um pouco sobre essa viagem doida de como é que é ser economista e entender isso como uma vocação. E eu entendo, sabe? Para mim, o meu trabalho como economista, ele passa não só pelos meus interesses, mas principalmente pelos interesses dos meus irmãos que estão perto de mim, sabe? Entender como é que funcionam os sistemas de produção, quem paga a conta, quem consome, quem sai beneficiado, quem sai prejudicado. Isso é de uma importância fundamental para que a gente possa construir cidades, bairros, para que a gente possa construir um país mais justo, mais fraterno, que dependendo dos interesses a gente possa contornar os interesses escusos, fortalecer os interesses positivos, de forma que a gente possa fazer com que a nossa sociedade ela gere oportunidades para as pessoas que mais precisam. Ser um economista, e ser um economista que é guiado por esses princípios, tem um poder tão grande de transformação da humanidade que eu acho que eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse movimento, dessa ciência, de entender que o que a gente estuda tem uma capacidade profunda de transformar. Claro que às vezes o nosso trabalho pode parecer pouco, às vezes pode parecer que a gente está diante de um desafio muito grande, né, muito utópico. Mas eu fico feliz de saber que eu não estou sozinho nisso, né? Que da mesma forma como eu sou um economista, que eu sou guiado por esses princípios, que eu tenho grandes amigos nessa ciência econômica que também trabalham e lutam para que a gente possa construir uma sociedade melhor, com oportunidades para todos. E afinal, quando Jesus, na parábola dos seus administradores, ele dá o talento para que a gente possa multiplicar. É isso, né? É a administração, é a capacidade de gerir, é a capacidade de ver o que é que os dons podem onde é que os dons podem se multiplicar, que o Senhor ele pede de nós. E nós, como economistas, precisamos tomar posse dessa história, dessa característica, dessa parábola, desse ensinamento. Enxergar onde os dons podem ser multiplicados pelo bem de todos. Não só multiplicados, né? Multiplicados e distribuídos e partilhados e bem vividos, porque essa é a grande transformação. Um abraço, gente.
Que coisa linda, né, Ana? Ah, tá difícil hoje esse programa que tá emocionante demais, Augusto do céu. Isso, João, me fez pensar. Olha, queridos e queridas ouvintes, num episódio que nós gravamos o ano passado, por incrível que pareça, o dia do economista é no mesmo dia da irmã Dulce dos pobres, Santa Dulce, que deixou um legado maravilhoso de uma economia samaritana, de uma economia com cuidado, privilegiado aos excluídos, aos marginalizados, às pessoas que estão em vulnerabilidades sociais, né? Então, o relato do João, essa coisa da partilha, da distribuição, e como é bonito, né? Ele falando isso, eu me lembrei aqui da irmã Dulce dos pobres, né? Muito maravilhoso, Augusto. Só relato emocionante. Eu não sei nem o que dizer, que só tô escutando hoje, porque tá lindo demais. É uma grande celebração da vocação do economista. E para finalizar, o nosso amigo Lucas Feres. E o papel dele é servir Um economista por vocação, ele entende que o papel dele é servir a sociedade. Vivendo em um sistema econômico que não está sempre, necessariamente ou primordialmente voltado a isso, né? Voltado a atender as necessidades da sociedade, o economista tem que reconhecer que o seu papel não é determinar quais vão ser as escolhas da sociedade, né? É aceitar as escolhas da sociedade e viabilizar, do ponto de vista econômico, que essas escolhas venham a ser realidade. Isso significa que o economista tem que entender que ele fala depois. A gente vive num mundo de protagonismo dos economistas, infelizmente, né? Isso é muito ruim, isso é muito prejudicial, porque isso inverte a lógica, né? Faz pensar que o economista é quem deve dizer o que a sociedade tem que querer, né? Mas é o contrário disso. Então o economista um economista por vocação não pode ter ego, né? Não pode querer aparecer, não pode querer ser protagonista das decisões da sociedade. Ele precisa olhar para a realidade, precisa conhecer a história, né? Não pode achar que um modelo abstrato científico explica as coisas, explica como o mundo funciona. Isso não quer dizer que ele não possa fazer isso, mas ele precisa entender também que a ciência econômica, ela não tem uma visão única, né? A ciência econômica, ela é composta por diversas perspectivas, diversas abordagens, diversos paradigmas teóricos que foram evoluindo ao longo do tempo, né? E ele precisa entender também que economia é uma coisa política, né? Economia não é simplesmente uma ciência como a física, né? Aquilo que os economistas pensam e dizem, aquilo que ganha mais força no discurso econômico, as implicações dos discursos econômicos, tudo isso é político, né? Tudo isso tem questões políticas. E, por fim, eu acho que um economista por vocação em 2022 precisa entender o momento da história em que vive, né? Que é um momento da história que parece ter criado as condições para que as pessoas possam realizar aquilo que o Papa Francisco fala, né? Para que as pessoas possam se realizarem através da sua intervenção no mundo, possam se desenvolver integralmente, né? O Papa Francisco fala disso, né? Desenvolvimento integral de cada ser humano. E o papel do economista nisso é propor como é possível pensar o mundo hoje a partir dessas condições que foram criadas ao longo das últimas décadas, né? Talvez até dos últimos séculos. Como é possível repensar o modo de organização da economia hoje para atender a isso, né? Por isso, um economista por vocação, ele tem que ser muito criativo, né? Ele tem que ser muito original, ele tem que estar disposto e ter que ser capaz de propor soluções novas para as questões da sociedade no momento histórico particular em que a gente vive. Olha,
Muito obrigado, Lucas. Diretamente de São Paulo, né, Augusto? Exato. Hoje tivemos economistas de todos os lugares do Brasil. Eu nem tenho o que dizer, gente. Só tô agradecendo porque olha como foram complementares. Todos esses relatos que a gente trouxe aqui foram lindos e maravilhosos. E olha, só tenho a agradecer porque fiquei muito emocionada, gente. Eu não tinha ouvido nenhum áudio antes, como o Augusto falou. Foi uma surpresa, assim, pra gente ter um episódio bem emocionante hoje. Foi lindo. E os aspectos trazidos por cada um, Ana, olha, foram de fato, né, complementares, como você disse, e deixa cada um de nós emocionado e aos nossos ouvintes saber um pouco mais o gostinho, a voz dos nossos irmãos e irmãs, dessa comunidade Economia de Francisco e Clara. Gente, coisas novas estão acontecendo pelo mundo, pelo Brasil. Nós precisamos dar voz e vez a essas pessoas. Então, olha quanta coisa maravilhosa. E aí, com isso que o Lucas traz, falando da história, da concretude dessas relações políticas, Ana, me lembrei, né, da doutrina social da igreja, justamente fazer da economia e do progresso lugares de salvação e santificação. Ali a transformação age. É na história que a vocação divina, ela se realiza. Deus se manifesta na revelação histórica, no tempo, nos processos de mudanças. Então, a vocação do economista, onde ela vai se dar? Não na árvore, assim, né? Mas ela se dá na pessoa, em cada homem e mulher que assume essa vocação com cordialidade, com abertura, com disponibilidade, a serviço da vida, a serviço da ecologia integral, a serviço das pessoas, do clamor daqueles que mais sofrem. E lembrando, né, Augusto, eu estava pensando aqui, quando a gente faz juramento no final do curso, na colação de grau, a gente promete a nossa profissão que tudo que a gente aprendeu e que a gente sabe, a gente vai usar a serviço do nosso país para gerar riqueza, bem-estar e desenvolvimento para nossa nação e não apenas para si, né? Então, que a gente não se feche para si, não só na nossa vocação de economista, mas na vocação que você que está nos escutando, né, se sente amado. Eu já senti vontade de ser jornalista, era a minha primeira vontade, meu desejo de adolescente, até que por conta de um livro eu senti esse chamado de buscar entender como a economia pode ajudar a melhorar a vida das pessoas. E é justamente isso que eu procuro fazer todo dia no meu trabalho e aqui no FV também, né, gente? Então é uma grande alegria. Espero que vocês estejam curtindo muito esse episódio. Muito mesmo. E fica aqui a nossa homenagem a todos os economistas, amigos e amigas da ABEFC, da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, da Rede Latino-Americana, da IOF, como a gente brinca carinhosamente, aos economistas. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do Ramon, né, o nosso amigo também de Minas Gerais. Um grande abraço a cada um de vocês. Vocês são fundamentais nesse processo de mudanças. Exatamente. Obrigada também a todos os meus professores, seja da graduação, do mestrado, que construímos amizade, projetos e construímos vida. E a FV só existe também porque eu tive professoras maravilhosas. Então, beijo e um parabéns para vocês. Comprem nossa rifinha que ainda tá rodando até dia 31 de agosto para ajudar a gente lá nas despesas da nossa viagem. E lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.